Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Geração G4, o podcast onde a gente traz alguns dos nossos alunos, membros da nossa comunidade, pessoas que já tiveram, né, alguma experiência, estão passando por uma jornada de empreendedorismo e que vai vir aqui para trazer um pouco de conhecimento, compartilhar insights, informação e poder ajudar você eventualmente a também, que está passando por essa jornada, por esse momento, a transpor por esses desafios, por esses momentos com um pouco mais de facilidade e conhecimento. E hoje é uma edição super especial, vocês podem até estar percebendo aqui, estamos num ambiente um pouco diferente do usual, porque nós estamos diretamente do RD Summit, nós somos convidados para ser aqui um dos podcasts oficiais do RD Summit e gravamos aqui com palestrantes, pessoal que estava aqui compartilhando, né, nas plenárias o seu conhecimento, mas queríamos trazer também um membro da nossa comunidade aqui para poder gravar uma edição, um episódio do Geração G4. E trouxemos ninguém mais, ninguém menos que uma representante gaúcha, né, Mariana Weibel, ela que é fundadora da Grow, Gestão de Pessoas, junto com também alunas nossas, Carol e Fernanda. Mariana, obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar aqui, né, dentro do RD Summit. Sei que foi uma loucura aí, mas acho que você conseguiu também aproveitar um pouquinho, né, passear aí pela feira. Então, muito bem-vinda e vamos começar aqui com você se apresentando um pouquinho pro nossa audiência, nosso pessoal aí, para te conhecer um pouco mais. Tá bom, legal, muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. Principalmente estar aqui no RD, o RD tem um significado bem importante na jornada da Grow. Então, que legal! Bem legal, assim, a gente frequentou alguns RDs na época de Floripa ainda, e foi bastante significativo na nossa jornada empreendedora, assim. Aprender sobre marketing, sobre vendas, ferramentas. Então não é a sua primeira edição? Não é minha primeira edição. Que legal. São Paulo, sim, né? Aqui muito maior, uma magnitude, né? Mas conheci já há alguns anos atrás e foi realmente um divisor de águas, assim como o G4. Hoje é extremamente importante na nossa jornada empreendedora e o clube do qual eu faço parte. O RD, antes de conhecer o G4, teve uma participação extremamente importante até hoje, né? De legados que a gente traz dentro da nossa gestão do dia a dia, de aprendizados que a gente teve no RD. E, inclusive, conheci o Noel na época do Rodrigo RD, Noel, onde ele estava fazendo uma palestra, enfim, falando sobre marketing de indicação. E de lá, fui fazer um curso com ele, que na época bem no início da jornada dele, que ele fazia curso, ele fez um curso em Porto Alegre, e acabei fazendo um curso com ele sobre marketing de indicação. E aí, depois de alguns anos, a gente voltou a se encontrar, então, agora no G4, no clube, bem legal. Que legal, que história bacana. Bem bacana. O Rodrigo Noel, para quem não conhece, também é membro do G4 Club, né, e especialista em marketing de indicação. Né? Isso. Mari, então conta pra gente um pouquinho o que é a Grow, o que é que faz, né? E um pouquinho como que iniciou, né? Como que foi a criação dessa empresa, uma empresa, putz, que hoje a gente enxerga, né? E é um assunto que está muito em evidência hoje, né? Gestão de pessoas, mas que nem sempre foi assim, né? Então conta um pouquinho pra gente aí desse desafio do início aí e por que vocês tiveram essa ideia de criar essa empresa. Legal. Primeiro, falar que eu sou psicóloga de formação, né? Me formei em psicologia e quando nos formamos ficou aquela coisa, e agora? O que vamos fazer? Né? Eu me formei... Você já se formou junto com a Carol? Isso que eu ia comentar. Então, eu me formei, a Fernanda tinha se formado fazia 6 meses, que é uma das minhas sócias, e a Carolina ia se formar 6 meses depois. E a gente, então, resolveu empreender. Desculpa, todas em psicologia? Todas em psicologia, sendo que não temos ninguém na família psicólogo, nem psiquiatra. Foi totalmente da nossa geração. E a gente, eu e a Carolina somos primas e a Fernanda é prima da Carolina. Então é uma empresa familiar, de alguma forma, né? A gente resolveu iniciar a nossa jornada no interior do estado, porque a gente, na época, tinha uma oportunidade, tinha uma sala lá que era do nosso avô, e a gente entendeu que no interior a gente teria um pouco mais de penetração. Por ser uma área que é muita indicação, hoje um pouco diferente, mas naquela época, a gente está falando de 20 anos atrás. Caramba. Isso é importante também a gente falar. A gente achou que seria
teria pessoas de referência, teria mais confiança. Começamos de uma forma bastante generalista. Na época, nós nos chamávamos Equilibrium. Então, isso é um ponto bem legal também, porque ao longo da nossa jornada, a gente foi fazendo muitas mudanças. Sim. Tanto de posicionamento, então, peraí, a empresa quanto de marca. Com vocês três juntas, trabalhando juntas já há 20 anos. Há 20 anos. Caramba. Isso. Aí, há 20 anos atrás, o tema não era tão em evidência quanto hoje. Não, né? HR Tech nem se falava. Mas já era pouco. nessa parte de empresa, de gestão de pessoas, empresarial, já era Sim, nesse foco? a intenção sempre foi essa. Tá. Assim, então a gente abriu, a empresa se chamava Equilibrium Investindo no Ser Humano. Tá. A gente botou uma placa e isso já foi extremamente disruptivo na cidade, porque imagina, o psiquiatra da cidade, ninguém sabia nem onde é que era a porta de entrada. Então, um assunto extremamente cheio de preconceito. E a psicologia tabu, né? Sempre sendo vista de uma forma da patologia e não da forma da prevenção. Né, que é o que hoje a gente trabalha e desde sempre a gente trabalha com a psicologia positiva, né, que é a gente poder olhar para as fortalezas, para os pontos fortes, tanto que hoje o PDA, que em seguida eu já posso falar, é a ferramenta que a gente trabalha de avaliação de perfil comportamental, que é um assessment, ela faz avaliação de pessoas normais. Né? E aí é engraçado o conceito mesmo, mas o que a gente quer dizer é que a gente não avalia patologia. Então a gente não avalia se a pessoa tem depressão, se a pessoa tem ansiedade. A gente quer entender o comportamento dela normal, numa situação de trabalho. Então, se eu sou uma pessoa mais comunicativa, se eu sou uma pessoa mais reservada, se eu sou uma pessoa mais inquieta. Então, tem todo esse viés da psicologia positiva. Mas há 20 anos atrás, e apesar de hoje ainda existir preconceito, hoje as pessoas falam de forma mais fluida que buscam psicoterapia, desenvolvimento, autoconhecimento. Hoje até é bonito falar isso, mas há um bom tempo atrás as pessoas diziam, tu tá louco? Tu tá fazendo terapia ou indo ao psiquiatra por quê? Porque tu tá louco? Que houve? Porque você tá fazendo terapia. Exatamente. Né? Teve e era problema, ainda uma coisa né? muito escondida. Exatamente. Então hoje a gente já tem a área muito mais numa linha como a medicina hoje tem, né? De um lado mais de prevenção. Então a gente trabalha e a gente usa daí instrumentos para facilitar o caminho do autoconhecimento, para que a gente trabalhe então na questão preventiva. Mas quando a gente fundou a empresa lá 20 anos atrás, não era esse cenário. Então a gente trabalhou de forma bastante generalista, fazendo de tudo um pouco, clínica geral, digamos assim. Né? E eu, no paralelo, também fazia atendimento clínico, psicoterapia de consultório. A um determinado tempo, vamos focar em recursos humanos. Fizemos uma palestra lá no interior de atendimento ao cliente, um assunto básico, mas que levou muita gente para esse espaço, ainda no interior. Como uma forma da gente, né, de a gente poder nos divulgar, apresentar um pouco do nosso trabalho. Ali foi bem importante porque as pessoas começaram a entender o que a gente fazia. Demandas basicamente ainda de recrutamento e seleção, que era o mais conhecido na época, e começamos a fazer consultoria em algumas empresas. Aí a gente atendeu beneficiários de fruta, viveiros, fazíamos coaching dentro de carro. Então, nesse cenário, a gente ia fazendo tudo que era possível. Aí um grande marco foi quando a gente conheceu uma ferramenta tecnológica, uma tecnologia de avaliação de perfil comportamental. Que é o PDA. Que não era o PDA ainda. Hoje é um player de mercado, que é um concorrente nosso. Mas na época, a gente conheceu, foi fazer uma formação e nos abriram as portas da gente poder acompanhar os executivos. Daí a gente veio para São Paulo, fez toda essa formação e começamos a acompanhar os executivos em visitas comerciais. E entender um pouco da gestão deles. De marcar call, de marcar agenda, daí o executivo ia fazer apresentação. E isso foi nos trazendo insights para o nosso próprio negócio. Isso foi realmente um divisor de águas, porque até então, tu chegar numa empresa oferecendo um serviço de consultoria não tem barreira de entrada. Né? Então, assim como um coaching, assim, então tem muitas. E aí, muitas vezes é por uma relação de que se conhece, de confiança. Só que no momento que a gente tinha um produto, facilitava muito a nossa entrada. Então, a gente estava, a partir daquele momento, começando a ofertar um produto de tecnologia que, em poucos minutos, conseguia traçar o perfil das pessoas e dos candidatos.
Aí a gente começou a trabalhar com essa, representando, entre aspas, essa ferramenta da nossa região, mas não existia uma relação comercial estabelecida. Entendi. Isso começou a causar alguns atritos, porque nós íamos fazer as visitas comerciais, a empresa ligava para São Paulo vendia direto. Aí começou a perder a graça, né? Porque era super trabalhoso, nós fazíamos trabalho pros outros. De porta em porta, muitas vezes, de pegar o carro e indo nas empresas, alguém para receber, tentando às vezes marcar call. Imagina que a gente está falando de alguns anos atrás, não existia facilidade de listas e tudo mais, então um trabalho bem incipiente. Mas conseguimos abrir mesmo assim algumas portas. Eu me lembro, um cliente expressivo que a gente teve foi a Medabio na época, que foi super significativo pra gente. E aí, depois de um tempo, a gente decidiu vir para Porto Alegre. Né? Já estava um tempo... Eu, particularmente, toda vez... Eu sempre morei em Porto Alegre e eu ia para o interior. Eu digo que eu fiz o caminho contrário do êxodo rural, né? Eu ia da cidade para o interior. E geralmente as pessoas vêm do interior para a cidade. Aí, toda vez que eu voltava para Porto Alegre, eu dizia, era 1 hora de distância. Eu dizia, 1 hora de distância e 100 anos de desenvolvimento. Porque era, assim, uma coisa... Totalmente uma cultura... de interior. Imagina levar a gestão de pessoas para o interior naquela época. Então era extremamente desafiador. E como foi a decisão de ir para Porto Alegre? Sempre houve assim a decisão de ir para Porto Alegre depois de alguns anos. Então a gente estava 5 anos no interior. A Fernanda também era de Porto Alegre. A Carolina, apesar de ela ser do interior, ela já estava morando em Porto Alegre. Então para todas nós também fazia mais sentido estar em Porto Alegre. Porto Alegre, enfim, nós estamos falando de uma capital. E quando vocês foram para lá, teve uma mudança significativa no Sim, negócio. Daí passaram-se 5 anos, a gente foi para Porto Alegre, e aí nesse período, mais ou menos, a PDA, então, como é que a PDA entra na história, né? A PDA decidiu entrar no Brasil, que a PDA é uma multinacional, nós somos a PDA no Brasil, mas a PDA é uma multinacional que está presente em mais de 45 países. E a estratégia de entrada deles foi através de hunting desses executivos de players. Então, na época, eles contrataram esse executivo, que era um dos diretores dessa empresa que a gente, então, estava trabalhando, e para ele representar, abrir mercado da PDA no Brasil. Certo. Ele aceitou e nos convidou, então, para abrir a região sul, para a gente ficar como exclusivo da região sul. Nós olhamos o produto, enfim, entendemos que o produto era muito bom e existia ali uma relação comercial saudável. Então, a partir daquele momento, a gente começou a fazer um trabalho de abertura de mercado do PDA na região sul. Então, nós tínhamos Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ficamos ali um bom tempo trabalhando, mas aí a gente começou a frequentar eventos de R&D, contratamos uma pessoa para o comercial, contratamos Salesforce, começamos a contratar pré-venda, porque daí comecei a frequentar eventos de R&D, existe pré-venda, conheci Exact Sales do TEL, fui cliente da Exact mais de uma vez, contratamos uma consultoria que eu conheci na R&D para fazer a nossa estrutura de vendas. Então vocês profissionalizaram o negócio. Começamos a profissionalizar porque agora a gente tinha um produto fazia sentido. A gente tinha uma exclusividade, exatamente. E aí então começamos a abrir mercado e aí crescemos muito. Aí realmente foi quando a gente começou a crescer e a ter time e a crescer em pessoas e em resultado também. Nesse momento, passou uns 2 anos, a gente entendeu que nós tínhamos que mudar o nosso nome e o posicionamento. Ainda era o tal do equilíbrio. Ainda era equilíbrio. Tá. Daí a gente entendeu, bom, a gente está trabalhando com tecnologia. A gente precisa ter um nome mais moderno, mais curto, e a gente tem que ter um posicionamento também diferenciado. Por quê? A gente não queria se posicionar como uma consultoria. Porque, pelo que eu já falei antes, consultoria tem muitas. Sim. E ao mesmo tempo, as consultorias são nossas clientes. As consultorias também usam o nosso produto. As consultorias mesmo de RH? De consultorias de RH, porque elas fazem projetos de desenvolvimento, elas fazem projetos de assessment, elas fazem recrutamento e seleção, elas usam ferramentas, elas podem usar a nossa e outras. Sim. Então, nós tínhamos que assumir um posicionamento diferente para não nos perceberem como um concorrente. De fato, a gente não era. Contratamos uma empresa, trocamos o nome, fizemos então toda uma mudança aí de identidade, de nome, de posicionamento, mudamos de sede, enfim. E aí, então, foi onde a gente passou a se chamar Grow. Então,
Isso aconteceu faz uns 10 anos, mais ou menos, tá? Depois de alguns anos com a PDA, a gente vinha crescendo muito no Sul. E a nossa diretoria nacional não tinha o mesmo crescimento que a gente, apesar de ter o restante de todo o Brasil. A PDA no Brasil não tinha tanto crescimento quanto vocês estavam apresentando no Sul. No Sul. Entendi. E a gente começou sutilmente a mostrar os nossos resultados. Até que um dia, não tão sutil, a gente decidiu que nós iríamos para a Argentina, onde fica o headquarter deles, para a gente galgar mais oportunidades. Certo. Porque a gente entendia que nós tínhamos uma gestão muito mais profissionalizada. Nós já tínhamos, sei lá, 12 pessoas, 15 pessoas na equipe, e São Paulo tinha 3 pessoas trabalhando. Não fazia sentido. No mercado muito maior, né? Muito maior. Aí a gente foi para a Argentina e quase que antes da gente solicitar, a gente foi para um almoço e o senhor nos disse: a gente quer que vocês assumam o Brasil inteiro. Bom, aquilo foi assim, era tudo que a gente queria. Então, isso faz 5 anos. Tá. Né? Então, assim, apesar da gente ter uma jornada de 20, a gente entende que a mudança de nome foi um marco importante, onde realmente a gente começa a olhar para os resultados de uma forma diferente. Sim. E depois também, quando a gente assume a PDA no Brasil, né, toda a gestão da PDA no Brasil. Foi um processo super delicado, porque a gente teve que, a PDA nos disse: vocês resolvam como vocês vão lidar com a diretoria nacional. A gente vai comunicar que vai passar a ser vocês, mas vocês vão ter que ver como que vocês querem manejar. Então, tu imagina, a gente reportava para São Paulo e São Paulo agora teria que passar a reportar para a gente. E eram 2 homens. Né? Então, assim, super difícil essa transição. A gente acha que dentro de tudo a gente fez ela com maestria. Um deles ficou conosco por 1 ano, o outro ficou por 6 meses. Mas porque a gente tinha uma gestão já com muita... já usando CRM, já usando pré-venda. Então, foi difícil essa adaptação. E aí, tá tudo certo, saíram, seguiram suas carreiras e tudo tranquilo. E nesse processo, Mari, o que foi o maior desafio de todos, assim? Porque pelo que eu entendi, então, vocês 3 se formaram em psicologia, não sei se tinham ou não, mas aparentemente não tinham experiência com gestão anterior, né, de administração de negócios. Nada. E resolveram então abrir um negócio. Aparentemente já estavam bem determinadas, né? Não vou seguir a parte clínica, né, da psicologia, vou seguir a parte de negócio, mas tiveram que se formar como gestoras, né, como líderes, né, durante esse processo, ao mesmo tempo que estavam já empreendendo, né? Qual que foi o grande desafio dessa mudança de chave, né, da formação técnica, né, clínica, psicológica, em psicologia, para essa transformação em gestoras, né, em mulheres de negócio? Difícil essa pergunta. É uma jornada, né? Eu acho que isso é uma jornada. Eu, particularmente, fui fazer um MBA em gestão empresarial, né, para poder ampliar meus horizontes, meus olhares. Acho que cada uma também foi buscando alguns recursos. E eu acho que até hoje a gente vem nesse desafio aí de aprendizado. Assim. Então vocês entenderam, até porque acho que a própria formação de vocês ajuda de certa maneira nisso, né? Mas vocês entenderam que é uma questão de desenvolvimento contínuo, né? De vocês estarem aprendendo continuamente para poder estar aplicando os novos aprendizados no negócio. Com certeza. A própria RD, né, que eu te falei, muito assisti, muita título de e-mail, como escrever um e-mail, como fazer um fluxo. Então, tudo isso tu aprende frequentando eventos. Então, a gente vai aprendendo na prática. Mas concorda comigo que não é o natural, né? Não é o natural. De alguém com formação em psicologia, formação em medicina, não é muito o natural, né? E como que é a relação ou a divisão de vocês 3? Porque acho que isso é um assunto interessante também. Como você falou, né? São 3 primas, né? Não deixa de ser uma empresa familiar, né? 3 mulheres, acredito que mais ou menos a mesma faixa etária, né? Nenhuma das 3 tinha essa bagagem, né? Essa experiência anterior de gestão de negócios. E então como que foi essa? Vocês dividem bem essa
a participação de cada um, ou as três fazem a mesma coisa? Como que funciona essa dinâmica? Assim, eu acho que um ponto bem importante é que a gente tem perfis comportamentais complementares. Que legal. Né? Então isso é bem importante. Vocês já fizeram PDA, então? Algumas vezes. E parece que é bem assertivo. Então a gente tem perfis bem diferentes. Né? Assim, eu e a Carolina, a gente se assemelha em algumas coisas, mas a gente se complementa. Tá. Então, dentro das nossas características de perfil, a gente se divide. Então, eu tenho uma característica mais comercial, estou mais à frente do comercial e marketing. A Fernanda já tem um perfil mais orientado para o administrativo, para a área de sucesso do cliente. E a Carolina faz muita parte de relacionamento, palestras. Ela conduz também o nosso time de especialistas, que hoje a gente tem especialistas que fazem algumas entregas de serviço. E a Carolina também coordena esse time. Então, dentro dos nossos perfis, a gente entende a potencialidade de cada uma, porque um dos nossos propósitos enquanto empresa é despertar potenciais. Entendi. Né? E dentro vocês falam muito sobre o lugar de potência, né? Isso. Então a gente trabalha muito para o despertar potencial para os lugares de potência. Então a gente tem que ser modelo, tem que não, mas a gente é um modelo para isso, assim. Claro que ao longo desses 20 anos a gente teve alguns momentos um pouco mais delicados, mas dentro de 20 anos a nossa relação é uma relação muito saudável, que funcionou muito bem. Eu acho que a própria psicologia também nos ajudou muito nisso, nos ajuda até hoje, porque a gente acaba tendo um entendimento, uma visão um pouco mais macro, né? Onde a gente entende que a gente tem que conversar sobre coisas, né? Que as coisas têm que ser ditas. Isso é outro ponto que eu ia puxar, que é bem interessante, né? Essa questão da sociedade, né? Hoje, você empreender, na maioria das vezes, significa você estar em uma sociedade, né? E essa relação entre sócios é uma relação complexa, vamos dizer assim. Porque é o que o ditado fala, né? É como um casamento, né? Você está lá, se não é um contrato social, é um casamento, né? E você precisa estar muito alinhado com os seus sócios, né? E isso é uma pergunta que eu recebo bastante, ou uma questão, né, que chega bastante até mim. É tipo, putz, minha sociedade não tá indo bem, eu não entendo o que foi que deu de errado, porque a gente pensa igual, nós somos tão parecidos e tal. E às vezes é exatamente esse o problema, né? Não tem a complementariedade, né? Não tem, aí fica os dois querendo fazer a mesma coisa, os dois querendo tomar conta da mesma coisa, os dois batendo o bico, e acaba que não dá certo, né? Perfeito. E o PDA, eu fiz, né? A gente fez, nós utilizamos o PDA lá no G4, ajuda bastante nessa questão de você conhecer mais os seus pares, não só os sócios, né, mas também os seus pares, né, digamos assim, liderados, etc, né? Mas trazendo isso um pouco para a questão da sociedade, né, e da importância de você conhecer bem os seus sócios e aonde cada um, né, tem os seus pontos fortes, pontos fracos ou diferenças, né, para poder ter essa relação de maneira mais harmoniosa, né? E tu sabe, Tony, eu gosto muito desse assunto da complementariedade, da diversidade de perfis, porque a diversidade, por exemplo, é um tema que está em pauta, né? Sim. E eu, obviamente, entendo toda a importância. Mas eu sempre falo assim, por que a gente não fala de diversidade de perfis também? Porque às vezes essa é a mais difícil de lidar. Sim, sem dúvida. Porque a gente lida bem com as pessoas que são parecidas com a gente. Isso. É mais fácil. E às vezes a pessoa, é aquela história, né? Essa questão da diversidade, né? É até um assunto polêmico, né? Mas é aquela questão. Tem uma pessoa de um grupo, né? Desses de diversidades que estão muito bem definidos, né? E outra de outro grupo, porém que tiveram backgrounds, tiveram formação semelhantes, então na verdade não há tanta diversidade de pensamento, né, de perfil dentro daquilo ali. É só uma pessoa que é de um grupo e outra que é de outro, né? Vamos até usar um menos polêmico, é um homem e mulher. Só que os dois nasceram na mesma cidade, estudaram no mesmo colégio, tiveram famílias similares, condições financeiras similares, etc. Onde que está, né, a diversidade aqui, entendeu? A não ser a questão do gênero. Né? Que é importante, mas é a única diversidade presente aqui. E às vezes você tem duas pessoas com perfil diferente, com forma de pensar diferente, né? E aí que vem a diversidade de pensamento, que é onde eu acho que vem o grande benefício, com certeza, da diversidade, que é você poder ter pessoas analisando situações de maneiras diferentes. Exatamente.
né? Claro que todo o background, tudo... Mas como tu disse, tu trouxe o exemplo de pessoas que vieram com um histórico muito parecido e só tinha uma diferença de gênero. Isso é diversidade? Não. Né? Então, Perfeito. assim, porque muito mais difícil é lidar com as diversidades comportamentais. Entendi. E esse é o grande aprendizado e é isso que a gente leva muito para a ponta também. Assim, a gente tem uma grande preocupação de preparar as lideranças para que o líder ele realmente entenda os diferentes perfis, né? E ele possa conseguir fazer uma condução mais assertiva desses diferentes perfis de acordo com as necessidades, entendendo as potencialidades de cada um. Quando a gente faz um trabalho de sociedade, de time, é super importante a gente abrir numa tela e começar a mostrar. Essa pessoa tem um perfil assim, aquela pessoa tem um perfil diferente e isso diminui muito o conflito e mais do que isso, a gente traz os potenciais de cada um. Então, a gente já fez, por exemplo, trabalho de sócios de empresas grandes, de 3 pessoas, onde tu vai mostrando isso. Então é por isso que fulano não faz tal coisa. Porque enquanto tu não entende isso, tu fica reclamando. Mas por que fulano não preenche a planilha? Mas a fulana nunca vai preencher a planilha. Não precisa falar de mim. Mas a fulana vai gravar o podcast, por exemplo. Né? Vai fazer palestra, vai poder estar à frente de relacionamentos. E essa é a potencialidade dessa pessoa. Sim. Se tu entender isso, tu para de te incomodar com aquilo que a pessoa não entrega. Só que isso, o que acontece? Muitas vezes isso acontece ao longo de muitos anos. Sim, é demorado. E a gente encurta esse caminho. Então, eu particularmente, quando eu fiz a minha primeira avaliação de perfil, que foi com esse outro player, eu pensei, nossa, gente... São anos de terapia sem tirar o valor da terapia e eu me sinto confortável para falar por ser psicóloga e eu faço terapia, adoro, enfim, sou partidária. Mas eu pensei, nossa, como é que pode? Eu, com formação e tudo, me causou esse impacto. Isso. E a jornada de autoconhecimento, ela é lifelong learning também. Né? Ela é constante, a todo momento. Em tese, a gente não deveria parar de evoluir, né? E se está evoluindo, então precisa estar se avaliando, né? E se conhecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas tem uma teoria que fala que é a teoria que embasa as avaliações de perfil, que diz que o ser humano tende a manter, preservar e proteger o seu perfil. Sim. Todos nós. Sim. Então, por mais dinâmico, inquieto que uma pessoa seja, volta e meia a gente tende a querer voltar para isso. E é por este motivo, e por questão de economia psíquica também, né? Como dirigir, por exemplo, dirigir é uma economia psíquica, porque se tu tiver que pensar para tudo, mas é exatamente porque a gente tem essa condição que a gente tem que estar sempre, de alguma forma, se estimulando, né, a sair da zona de conforto, né? Bom, pode falar. Não, Pergunta. Muito legal. Eu só queria que talvez a gente já está se aprofundando um pouco nessa questão do PDA e de seus impactos e tal, mas talvez explicar um pouco melhor o que é o PDA. Eu digo porque eu fiz, né? Então já conheço bem, já fiz até com várias pessoas, na verdade. A gente contratou lá para o G4, né? E eu lembro de quando eu fiz a primeira vez, fez eu e a Carol, né? Minha sócia. E foi assustador, acho que foi até com você que fez a leitura, né? E eu fiquei dando risada, porque você foi lá lendo o documento lá, o relatório, e eu fui dando. A gente fizemos juntos, né? Eu e a Carol, né? Ela ficava ouvindo o meu e eu ouvindo o dela. E eu falando, putz, o negócio te conhece melhor do que você mesmo, né? Quase isso. E é meio assustador, mas explica então um pouquinho mais o que é o PDA e como que ele funciona, na verdade. Então, assim, o PDA é uma plataforma, é um software de assessment, de avaliação comportamental. Então, através de uma tecnologia e de um estudo teórico, isso é bem importante, porque hoje em dia, se tu quiser fazer uma avaliação comportamental de graça na internet, tu vai conseguir. Porém, ela tem todo um estudo científico por trás. É o que traz a validade e a confiabilidade na ferramenta. Certo. Então, assim, tem 90% de confiabilidade. Ou seja, tu quer contratar uma pessoa, tu quer conhecer uma pessoa que esteja nos Estados Unidos e tu aplicar uma avaliação comportamental, tu já vai ter 90% de predição de como essa pessoa vai se comportar. Então, de novo, tu não tem que esperar 6 meses, 1 ano, 2 anos para ver o que vai acontecer, se a pessoa vai conseguir ir num evento e se relacionar. Antecipa essa decisão, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão de poder trazer dados. Então,
PDA, a nossa intenção é o autoconhecimento, mas também ter dados objetivos e a gente tentar ao máximo eliminar a subjetividade. Entendi. Então, assim, esse é um grande ponto dentro da nossa área, porque todas as outras áreas trabalham com dados. E a gente, em recursos humanos, a gente ainda... Não sei o que acontece, que trabalhar com dados ainda é delicado. E principalmente dados de soft skills e de comportamento. Sim. Então, assim, isso é interessante, porque a gente fala bastante, inclusive no G4 a gente fala muito, né? Essa questão de que o quão importantes são as hard skills, mas que sem as soft skills corretas ou alinhadas, digamos assim, com a cultura da empresa, com o restante da equipe, não adianta você ter a melhor hard skill do mundo se você não vai conseguir, né, se o seu comportamento não vai ser compatível com aquele comportamento natural ou existente, né, na organização, que é a tal da cultura. Né? Então, eu acho que é extremamente importante esse trabalho. E foi muito legal lá no G4, porque a gente já estava trabalhando há um tempo junto. O G4 tem uma cultura intensa, né? Então a gente tem... É impossível. Algumas empresas ainda dá um pouco para você mascarar o seu comportamento durante o tempo e tal. Lá no G4, 2, 3, 4 meses que você entrou lá, esquece. Você já é muito intenso, né? De emoção, de carga, né? Então não tem como você disfarçar, né? Ninguém consegue disfarçar o comportamento na hora da tensão, na hora da intensidade. Então, pra gente foi muito importante exatamente isso, entender esse comportamento antes mesmo da pessoa começar a exercer aquele trabalho naquele determinado função, né, com aquele determinado time, saber, putz, essa pessoa vai se encaixar nesse time, esse time tem mais ou menos esse comportamento aqui, essa pessoa tá com comportamento e tudo bem se ela tem um perfil diferente, a questão é se ela tem um perfil conflitante ou não. Né? O que eu vejo assim que é ainda uma dificuldade, apesar de ser básico, quando a gente fala a pessoa certa no lugar certo. Isso é básico. Todo mundo fala de boa alocação de pessoas. E hoje saiu uma reportagem na Você, do Rancharan, ele falando que quer ver uma pessoa motivada, coloca ela no lugar certo. Então a gente está falando do básico. Só que o que acontece no básico? As pessoas ainda não se preocupam em pensar o que é necessário para assumir aquela cadeira. Para assumir essa cadeira, é importante que a pessoa que assume essa cadeira, que ela seja X, Y e Z. Daí a gente vai aplicar uma avaliação de perfil PDA. Daí a gente vai fazer uma compatibilidade, vai ver. Essa pessoa tem condições de assumir a cadeira, ela tem de 0 a 100%. Qual a chance dela ter performance? Então, no nosso software, a gente consegue ver percentualmente quanto que essa pessoa vai atender. Essa expectativa. 70% é bom? Depende. Isso é uma decisão de contratação. Vale a pena porque é uma pessoa que está se desenvolvendo, ela está investindo na carreira, é alguém que a gente acredita, que tem também a hard skills, a gente tem que botar muitas coisas na balança, porque não é só uma nem outra. Né? Não, também, às vezes, a hard skill é fundamental. Sim, vai pegar uma área de TI, não tem como não ter. Mas você não vai colocar um médico para fazer uma operação só porque ele é gente boa. Exatamente, porque ele tem o perfil. Tem que ser bom. Né? Então, essa questão da alocação também depende muito de ter a expectativa certa de que competências aquela pessoa tem que ter. E eu tenho acompanhado, eu tenho estudado para fazer sobre tendências para 2024, acompanhado alguns eventos, e eu vi um termo que eu gostei muito que fala de skills meritocracy. Então, que cada vez mais as empresas vão fazer meritocracia baseada em competências. Entendi. Né? Então, o quão importante é isso, assim. Então, a gente, de alguma forma, eu tô vendo, por um lado, ao mesmo tempo que a gente estava ouvindo falar muito de inteligência artificial e tudo mais, e sem dúvidas isso é muito importante, eu tô ouvindo falar de um básico, que é a pessoa certa no lugar certo. E o que isso significa? É eu saber que para essa cadeira tem que ter tais competências. E aí a gente vai ver quem é a pessoa que tem a competência para assumir essa cadeira ou cadeiras futuras, que aí é aquele erro de livro, né? De tu promover um bom operador de máquina a um líder, e aí tu ganha um péssimo líder e perde um bom operador de máquina. Mas isso acontece todos os dias. Sempre. Né? Então, ainda é um erro básico, simples, mas que ainda é negligenciado. E aí, com PDA, com plataforma de
de avaliação comportamental, a gente consegue fazer isso. A gente consegue avaliar o candidato, fazer compatibilidade com o cargo, a gente consegue fazer compatibilidade com competências também. Então, tem que ter a competência de agilidade, de empreendedorismo, de relacionamento. A gente consegue dizer quanto % que essa pessoa atende. Em relação, a gente tem outras ferramentas também de assessment que podem avaliar potencial de liderança. A gente tem hoje ferramenta que avalia resiliência. Eu acho muito interessante, porque eu sempre digo, se tu perguntar num grande público, quem aqui é resiliente? Todo mundo vai dizer que sim, né? Todo mundo vai dizer que sim. E possivelmente seja. A grande questão é que essa empresa que hoje a gente trouxe essa ferramenta da Inglaterra, desenvolveu esse assessment, divide a resiliência em 8 componentes. Legal. É bem interessante. E um dos componentes, que é o que eu acho mais interessante, porque foi o que pegou para mim, provavelmente, né? É o que fala sobre busca de apoio. Busca de apoio como um fator de resiliência. Porque geralmente as pessoas que resiliência, ela diz, não, eu resolvo tudo sozinho, eu faço, eu aconteço. E busca de apoio é um fator de resiliência. Então, o quanto que tu ter autoconhecimento e tu conseguir mensurar esse tipo de informação e começar a trazer isso para o teu dia a dia e fazendo a autogestão disso é importante. Sim. Então ali a gente mede adaptabilidade, então a gente faz muito isso com lideranças também, porque o líder tem que ter esse autoconhecimento para que ele consiga também ter mais performance e ter o desenvolvimento correto também. Porque muito isso é outro ponto, Tony. Assim, acho que um erro muito comum que acontecia e acontece, mas estamos melhorando, é a gente botar as pessoas para fazer treinamento e desenvolvimento aleatório. Sim. Eu vou botar fulano lá para o treinamento de comunicação. Mas é isso que a pessoa precisa? Exato. Então, isso é algo que vem mudando também, da gente conseguir saber o que precisa desenvolver e aí dar o direcionamento correto, personalizado, individualizado. Então, a personalização e a individualização também é algo que é uma tendência aí bem forte em termos de desenvolvimento. O próprio Skills, a plataforma de Skills, ela tem esse propósito, né? Ela mapeia a jornada, mapeia a pessoa e diz para a pessoa o que seria interessante dela desenvolver, né? Sim, perfeito. Ô Mari, você falou aí então nessa, como é que é? A busca de apoio. Busca de apoio. Resiliência. É um dos pontos da resiliência, sim, né? Busca de apoio. E aí me leva a perguntar então, o que é que levou você, né, Fernanda e Carol, a buscar o apoio do G4? Boa. Né, que vocês já estavam numa jornada bacana, como você falou aí, né? Tem uns 5 anos atrás, mais ou menos, que vocês adotaram essa gestão nacional, né, do PDA, e estavam se desenvolvendo super bem, e salvo engano, não sei se foi 2020 ou foi 2021, vocês vieram fazer a imersão, né, do G4, e o que é que levou a... Tu já sabe a resposta, eu acho. Eu não sei. Eu sei que tu não sabe, eu não mas lembro. É que tu fez uma analogia muito bem feita. Foi? Porque foi exatamente... o momento de expansão. Entendi. Que então a gente assumiu a PDA no Brasil e puta de um desafio. Porque até então a gente estava no Sul, sim, Paraná, Santa Catarina, né? Indo super bem, e aí a gente passa a ter o Brasil inteiro. Entendi. Então assim, a gente foi realmente buscar, assim, a gente está num momento de expansão e a gente precisa se conectar com pessoas, ver o que está acontecendo no mercado. A gente, acho que foi ali passada a pandemia, né? Isso, logo depois de pandemia. Então, assim, vamos respirar outros ares, nos conectar com outras pessoas. E a gente precisa estar mais conectado com o Sudeste também. Legal. Né? E adquirir aprendizado, enfim. Né? Acho que a gente já estava numa jornada, assim, de conhecimento interessante. Já era até um pouco natural de vocês, né? Buscar o conhecimento, né? Aí a gente, vamos lá, e viemos as 3, né? Fizemos, e aí já no dia que a gente estava fazendo, a gente já conheceu, nos trouxeram a oportunidade de a gente entrar pro clube. E a gente acabou entrando pro clube também dentro da mesma perspectiva, assim, de a gente... aprendizado, buscar empreendedores também. Então, porque a nossa jornada sempre foi muito solitária, mesmo sendo nós 3, e isso é óbvio que sempre foi muito confortável, porque é muito mais fácil tu ter 3 só por um lado, né? Mas como a nossa sociedade flui bem, a gente se apoia muito, mas era o momento da gente também compartilhar dores, ouvir dores, né? Abrir mais até a mentalidade mesmo, né? Para poder
explorar diferentes perspectivas, né, de diferentes mercados, diferentes segmentos. Então eu entendo que foi um pouco por essa busca que vocês acabaram também entrando no clube, né? Vindo fazer parte do clube. E lá no clube, né? Que é a nossa comunidade, né? Onde rola muito networking, troca de experiências, tudo. Teve alguma conexão, algum momento assim mais marcante para o desenvolvimento da Grow, para o desenvolvimento de vocês? Milhares, tá, Tony? Não vou conseguir elencar todos, assim, mas assim, é aprendizado constante, assim. Eu acho que o clube, o G4, eles instigam muito a ambição, a vontade de querer fazer melhor, a vontade de crescer, o sair da zona de conforto, buscar conexões, né? Então, muitas, foram inúmeras, assim, mas a gente levou num dos board meetings, que é a mesa lá onde a gente tem a oportunidade de levar um desafio que a gente está vivendo. Isso. A gente estava no momento de fazer uma aquisição de uma nova empresa que a gente entendia que seria importante a gente também fazer essa evolução, né, de daqui a pouco ampliar nosso portfólio. E aí a gente trouxe algumas, assim... Isso foi ano passado? Noção zero de M&A, não sabia nem por onde começar, quem que eu procuro, por onde que eu vou, como é que eu faço, as linguagens, e não tinha nem ideia. Isso foi o ano passado. O ano passado a gente fechou, acho que a gente começou um pouquinho antes, acho que o board meeting foi um pouquinho antes. E aí, nesse board meeting, foi nos trazido muita coisa importante que a gente deveria de fazer. E uma delas... Então, só para o pessoal entender, então, vocês tinham um caso que era a possível compra de uma outra empresa. Vocês estavam comprando uma outra empresa, negociando para comprar uma outra empresa. Mas vocês nunca tinham passado por essa experiência, né? Então, obviamente, devem ter surgido diversas dúvidas, né? Anseios, né? E preocupação e nervosismo, porque imagina, né? Você está comprando outra empresa, né? Não é algo tão simples, né? Sim. E aí, então, vocês usaram a Board Meeting, que é uma das iniciativas do clube, para levar esse caso e solicitar, de novo, né, a questão da busca de apoio, né? E solicitar esse apoio dos outros empresários que estavam ali, que alguns deles já tinham passado por essa experiência. Perfeito. Legal. E aí ali trouxeram N insights e um deles era de que a gente tinha que ter uma due diligence da plataforma, porque era uma empresa de tecnologia. Né? Então, algo extremamente importante que eu não tinha nem ideia da necessidade. Talvez fosse passar batido. E um grande risco. Porque daí tu pode estar comprando gato por lebre. Exato. Ainda mais para quem não tem noção de área de TI, enfim, né, é uma skill completamente diferente da nossa. Então isso foi extremamente importante. A gente acabou fazendo isso, inclusive, com uma das empresas dos membros do clube. Então, legal. É legal porque, assim, como a gente está ali num ambiente de confiança também, fica confortável tu fechar negócios com pessoas que tu tem acesso direto. Convivência e acesso. Né? Então, assim, tu sabe que, a priori, não estão ali para te prejudicar, e bem pelo contrário. Exatamente. Né? Então, e acabou que concretizou essa Concretizamos, essa transação? A gente fez a aquisição da empresa, daí a gente fechou isso ano passado, é a nossa startup, que é a Self Guru. E vocês incorporaram pessoas dessa outra empresa na equipe de vocês? Ou foi só uma compra de... Era uma empresa que tinha só as duas fundadoras. Tá. A gente fez a transição por um período de 6 meses e depois a gente adquiriu ela 100%. Tá. Mas elas continuam no negócio? Não, elas ficaram por 6 meses só, fazendo a transição e depois elas saíram. Tá. É um novo mundo. Totalmente, assim, é um novo aprendizado agora. Entendi. Porque é uma startup hoje, enquanto o Grow, enquanto o PDA, hoje nós somos basicamente uma empresa de vendas. Sim. E de serviço. Sim. Mas a gente não tem tecnologia, a gente não tem desenvolvedores. Isso tudo fica com a própria PDA. Entendi. Na Self Guru, que é a empresa que a gente adquiriu, a gente é uma plataforma. Então surge aí novos desafios. Entendi. Então, assim, a gente tá com uma startup. Certo. Né, de 1 ano, basicamente, a gente fez... Vocês tratam como quase como um spin-off. Quase como uma spin-off. Tá. Exatamente. E ela vem casar aí uma demanda de mercado de cliente. Assim, o cliente muitas vezes fazia lá o PDA, legal, já entendi o que eu preciso desenvolver, meu PDI agora. Aí agora eu te indico alguém para fazer o teu PDI. Entendi. Então, dentro da Self Guru, a nossa proposta é trazer o desenvolvimento personalizado. Entendi. Então, a gente tem uma plataforma que é um hub
que conecta especialistas de mercado para fazer os trabalhos de desenvolvimento personalizado. Então, são desenvolvimentos individualizados, personalizados, para simplificar, como se fossem jornadas de coaching, né, de desenvolvimento comportamental. Bem e legal. aí, então, ela vem dar a sequência do nosso trabalho que a gente inicia de mapeamento de perfil. Então, a gente mapeia, avalia, mapeia e desenvolve. Agora, a gente desenvolve com a plataforma da Self Guru. Muito legal. Então, vocês meio que perceberam que tinha uma ponta meio solta dentro desse ecossistema. Sim. E aí, resolveram, então, atacar isso com essa aquisição dessa empresa. Exatamente. E aí, o nosso plano com a Self Guru é que a gente possa tornar ela hoje ela tem os programas que acabam se direcionando um pouco mais para lideranças, e a gente tem intenção de desenvolver planos para um público maior, mais escalável, com inteligência artificial. Então, tipo, é todo um mundo novo de estudo e de conhecimento para que a gente possa embarcar aí nesse novo projeto. E no paralelo, a gente segue querendo expandir a Grow, porque a gente foi lá, a nossa dor foi a expansão, a gente melhorou muito, a gente mede todos os nossos resultados, a gente cresceu bastante em outros estados, mas a gente segue com esse desafio de expansão. Então, quantas pessoas vocês têm hoje? A gente está com mais ou menos 30 pessoas. Legal. Então, praticamente dobrou de tamanho aí nos últimos anos, né? Sim, sim, com certeza. Que legal, bacana. Mari, muito bom. Conta pra mim, então, o que é que vocês esperam da Grow, né? E ainda mais agora com essa nova empreitada aí da Self Guru para os próximos anos, né? E não só da Grow, mas também desse mercado, né, de gestão de pessoas. É um mercado que está evoluindo bastante, né? Está sendo cada vez mais respeitado, mais em evidência, né? Antigamente não se falava muito isso, mas hoje já é unânime praticamente, né, de que o recurso mais importante de qualquer negócio são as pessoas, né, essa coisa toda. Qual que é a expectativa de vocês? A gente, de fato, está num momento muito positivo, assim, em termos de gestão de pessoas e RH, né? Mas a gente ainda tem um gap a ser tratado ainda, apesar do discurso ainda ser importante, a gente ainda não vê essa realidade tão presente. Entendi. Nas empresas. Em algumas empresas ainda é muito aquela coisa pro inglês ver, né? E assim, ainda pouco, fala, mas não sai muito do... E ainda pouco budget para a área. Entendi. Assim, a gente vê as empresas investindo lá milhões para um software, um RP, e para RH, geralmente, um budget que às vezes o próprio recurso humano nem sabe o quanto que é. Então, assim, tem empresas que já estão mais maduras, óbvio, mas tem muita coisa ainda para evoluir. Mas em termos de mercado, com certeza, assim, a gente não tem como não trazer, por exemplo, inteligência artificial, e não tem como a gente não trazer mais métricas. Hoje a gente já consegue medir soft skills, trazer dados para tomada de decisão. Então, realmente, a gente, né, não ficar preso a opiniões e feelings e subjetividade. Entendi. Então, a gente hoje já mensura e consegue fazer um assessment e dizer, essa pessoa deve ser contratada ou promovida ou desenvolvida por isso, aquilo, outro, baseado em fatos, em métricas. Mas tem muitas métricas ainda para evoluir, e inteligência artificial. Em desenvolvimento, em Self Guru, a gente quer trazer muito a inteligência artificial para a questão do desenvolvimento, e enquanto Grow, a gente poder cada vez mais fazer maiores integrações com outras plataformas para puxar mais dados, para trazer ainda mais dashboards e dados para tomada de decisão. Legal. E enquanto desafio de Grow, a gente, de novo, assim, a gente segue com o desafio da expansão. Assim. Hoje a gente tem uma retenção incrível, e a gente ainda tem o nosso desafio de captação de novos clientes. Entendi. A gente tem 90% hoje da nossa receita de recorrência. Então a gente tem, isso é super positivo, porque mostra o quanto que o produto é bom e o nosso atendimento. Mas ainda na aquisição é onde a gente precisa ainda evoluir, assim, é desafiador. Eu estudo muito sobre isso, assim, sobre aquisição, sobre marketing, vendas, métricas, ferramentas que a gente pode inserir, enfim. Aí falando em gestão da Grow, né, de gestão do negócio em si. Legal.
Muito legal. Ô Mari, me diz para mim, quem está nos ouvindo aqui que de repente queira se aprofundar um pouco mais em algum desses assuntos que a gente discutiu aqui, o que é que você recomendaria de leitura ou de estudo para essas pessoas? Assim, ó. Primeira coisa, autoconhecimento. Não é estudo, não é leitura, mas assim, autoconhecimento. E como, todo mundo fala autoconhecimento, mas como, né, que é autoconhecimento? Então, assim, faz o básico, que é, faz uma análise de perfil, faz uma devolutiva. Esse é o primeiro passo. É um super passo. Tá. Ele é simples, mas ele é extremamente eficaz, assertivo, que vai trazer felicidade, produtividade. Então, assim, saindo dos livros e indo para o que tem que ser feito. Assim. Isso. Em termos de... Eu não legal. sou... Né, cada um com seu perfil, né? Eu não sou uma pessoa que leio muito livros. Eu me esforço. Mas eu leio, às vezes, 3 livros ao mesmo tempo, leio um pedacinho no meio do livro, daí eu vou para outro, já leio mais um pouquinho. Então, eu não sou a melhor referência disso, mas eu consumo muito conteúdo. Eu me considero uma autodidata. Tá. Eu ouço podcast, eu leio muito artigo, eu leio muita coisa, eu vejo... Eu tenho outras formas de adquirir aprendizado. Mas não é um livro de gestão de pessoas que eu vou indicar. O livro que para mim foi transformador foi do Aaron Ross, na época legal. Que eu estava em RD e estudando, que é sobre a receita previsível. E aí, junto com ele, o livro do Mark Roberge, que é o... Agora me esqueci o nome. Acceleration... Fórmula. Sales Acceleration Fórmula. E tem um também da Marilyn Taylor, que ela fala sobre Predictable Prospecting. Também legal. Sobre prospecção. Né, que é um trio, assim, para mim. Os 3, eles se complementam. Sim. Né, o Aaron Ross fala da receita previsível, ela fala muito mais do antes disso. Isso. Né, de como captação de leads e tudo mais. E ele fala muito de coaching, né, de times de venda e tudo mais. O Roberge, que traz um pouco mais de dados. Isso legal. É muito mais de gestão do que especificamente focado em pessoas, né? Sim. Em pessoas, eu levanto a bandeira do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Perfeito, tá ótimo. E eu acho que é legal mesmo, eu assino embaixo, porque mesmo me considerando uma pessoa que já me entendia um pouco, quando fizemos o PDA lá, foi aquilo, né? Putz, uma coisa é você ter essa consciência, outra coisa é você validar até, vamos dizer assim. Putz, palavras, não sei, faz sentido. Traz um insight diferente. É uma ciência validando algo que você tinha de forma, né, subjetiva na sua cabeça, né, de forma empírica, e você tem ali uma validação científica, né, de um assessment, né, baseado em ciência, que você fez, e agora você está lendo aquilo ali, putz, faz sentido. Até você se conhece mais, né? Não, então realmente também assina embaixo, super recomendo. E eu sempre digo, né, que a jornada do autoconhecimento, quando tu faz uma, por exemplo, através de uma avaliação de perfil, ela é só o início. Eu digo que a gente faz muitas vezes uma devolutiva, né? Eu digo que a devolutiva começa quando ela termina. Porque, na verdade, depois que tu sai desse momento, tu começa... Olha eu tendo tal comportamento. Olha como realmente a minha potência está aqui. Olha como realmente eu não tenho habilidade para tal coisa. Tu começa a encaixar no teu dia a dia, onde realmente aquilo tudo que tu viu, que tu validou, mas tu começa a ver na prática. E por isso que a jornada do autoconhecimento ela é infinita. Né? Porque todo dia tu pode estar olhando isso e também lapidando o perfil, que é o que a gente fala. Porque todos nós temos fortalezas e limitações. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que ser comunicativo é muito bom, a gente tem que também entender que tem limitação no perfil comunicativo. E eu tendo essa autoconsciência, eu tenho que saber que em determinados momentos ser comunicativo pode ser inadequado. E isso é lapidar perfil. É eu entender que eu ser acelerada pode ser super bacana, mas talvez eu atropelar as pessoas quando as pessoas estão conversando não é bom. Só que eu só vou conseguir não atropelar a partir do momento que eu tiver a consciência de que eu faço isso. Por isso que é uma jornada constante, da gente estar sempre se observando, de autoconsciência constante também. Fantástico. Última pergunta, Mari. Você falou aí, né, sobre a questão das potências, né, e das limitações. Na sua opinião, né, e não vale aquela resposta
genérica, não. Mas, na sua opinião, o que é porque eu tô lendo o livro, aquele livro lá dos pontos fortes, né? Sim. Mas qual que é a sua opinião? Trabalhar a potência que você identificou ou, né, para potencializar ainda mais, ou trabalhar em cima das limitações para diminuir as limitações? Qual que é a sua visão? A psicologia positiva fala pra gente dar luz à luz, né? Legal. E não à sombra. Legal. Pra gente dar luz, então, às potências. Então, assim, porque mesmo nas potências tem limitações. Entendi. Que era o que a gente estava falando. Entendi. Né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que é muito focada, isso é uma fortaleza. Sim. Mas junto com esse pacote, vem outras limitações junto. Entendi. Que é, por vezes, ser agressivo. Agressivo é bom? Pode ser que seja. Depende da situação. Mas tá junto no pacote. Entendi. Então eu tenho que lapidar muitas vezes as minhas potencialidades, dar força para ela e também cuidar para que ela não seja inadequada. E realmente cuidar para que as limitações não atrapalhem. Né? Se ela estiver fazendo falta por algum motivo, ou seja um desejo muito grande de desenvolver, ok, tudo foca. Bem. Mas sem dúvidas a gente tem que olhar para o lado luz, né? Para o lado de que realmente é a potência da pessoa. Vamos pegar o Alfredo, né? Que é uma pessoa mais popular. Imagina a gente não dizer para o Alfredo que ele seja uma pessoa popular, querida. Tu vai estar achatando um potencial. Exato. Né? Então, Alfredo, agora então a gente vai focar lá naquela tua limitação, porque enquanto tu tá te preocupando em dar luz para a limitação, tu tá deixando de olhar para a fortaleza dele. Perfeito. Não vale a pena. Entendi. Né? Então, assim, bota esforço naquilo que é bom, dá luz para aquilo que é bom. Isso vai trazer mais autoconfiança para a pessoa também. Sim. Né? Mais autoestima, é menos mais traumático até, né? E, consequentemente, vai trazer mais saúde mental, vai trazer menos estresse. Né? Então, assim, a gente acaba conseguindo agir em outras frentes, trabalhando no perfil de acordo com aquilo que ele tem de melhor. Legal. Né? E por isso que a gente acaba fazendo prevenção de saúde mental também, através do autoconhecimento e trabalhando com o lugar de potência, que é o mais produtivo, que é o que a pessoa faz com mais destreza, prazer, que ela faz com mais prazer, que ela faz mais feliz. E o conceito de felicidade passa por aí também. Perfeito. De eu fazer aquilo que eu sei fazer bem. Porque senão tu vai lá, daí termina o dia, tu chega, meu Deus, eu tô exausto, eu não aguento mais, mas é que tu tá te esforçando demais pra fazer uma coisa que não é. Você tá focado na limitação, né? E aí tu começa a pensar, será que eu vou seguir fazendo isso? Começa a se frustrar. Começa a se frustrar, enfim, aí N problemas que vêm junto com isso. Muito legal mesmo. Mari, muitíssimo obrigado aí pela participação, o papo foi ótimo, espero que quem está nos assistindo aí também tenha gostado bastante. Eu que agradeço. Foi incrível, a gente inclusive vai ser um dos grandes temas do nosso próximo encontro, né, do clube. Vamos falar bastante sobre gestão de pessoas, liderança, né, autoconhecimento. E é um tema que atrai muito, né? Muito. Nós temos no clube, né, podemos dizer que são grandes líderes, né, pessoas super bem-sucedidas, né, financeiramente, empresarialmente, etc. E mesmo assim, a gente percebe como a busca por esse autoconhecimento, né, por essa melhoria dos perfis, né, e conhecimento do perfil de cada um ainda é super relevante, né? Imagina para quem está no começo de carreira que pode se atentar a isso e já ter isso desde o seu começo. Eu acho né? isso. Queria eu poder ter esse conhecimento, ter feito PDA quando eu tinha 20 anos. Eu ouvi né? isso já de muita gente. E eu tenho esse sonho ainda de a gente conseguir cada vez trabalhar mais na base. Isso. Porque eu acho que a gente vai ter um mundo melhor, daí pessoas mais felizes, mais encontradas, mais realizadas. Com certeza. Sem dúvidas. Perfeito. Obrigado, Mari. Foi um prazer enorme. Pessoal, esse foi mais um episódio nosso aqui do Geração G4. Tivemos a presença aqui da Mari, falamos bastante sobre desenvolvimento, gestão de pessoas. Foi um papo muito legal. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Não deixa de seguir a gente no Instagram, @G4podcast. Me segue lá também, @Tony Celestino. Vai ser um prazer compartilhar um pouco de conhecimento com você, um pouco do que a gente tem vivido aqui no G4. Aproveitar, esqueci também de pedir isso. Mari, quer compartilhar seu Instagram, da Grow? Certeza. Como que o pessoal faz para seguir? O Instagram da Grow é Grow_GP. Sigam também a Self Guru.
Legal. E o meu Instagram pessoal, que é Mariana L. Webel, e a gente também tá bastante presente no LinkedIn, porque o LinkedIn é uma ferramenta muito da nossa área, então também nos sigam lá no LinkedIn, a gente tá sempre postando bastante conteúdo. Boa, bacana. Obrigado, pessoal. Foi um prazer enorme aqui estar nesse episódio com vocês e aguardo vocês até o nosso próximo episódio. Valeu!